Chuchuzitos do Papo de Gel, aquela satisfação em vê-los aí para mais uma aula de geografia misturado com atualidade, que é basicamente falar da nova crise que a Síria está vivendo. A gente teve agora, no final de semana anterior ao que eu estou gravando essa aula, iniciozinho de dezembro, a gente teve o Bashar al-Assad sendo deposto do seu cargo de presidente sírio, né? E, enfim, os rebeldes tomaram, a gente vai falar disso durante a aula, os rebeldes vão tomar Damasco, a capital síria, vão derrubar o presidente, ele vai dar o pinote, vai deitar o cabelo, vai se refugiar em Moscou, na Rússia, e agora a gente está vivendo, nesse momento, uma grande interrogação do que vai ser o próximo governo sírio, quem assume o comando da Síria, né? Então, grande estabilidade e que dentro de uma região que já é instável, e esse ano, 2024, se mostrou ainda mais instável. Mas vamos por partes. O que a gente vai começar fazendo? Vamos falar primeiro da Síria, fazer um contexto geral, geográfico, aqui alguns pontos importantes a respeito da Síria, tá? Eu trouxe aqui o mapa, a gente vai ter a Síria fazendo parte do Oriente Médio, bandeirinha da Síria aqui, né? Bandeirinha que a gente vai falar, talvez aquele estudante mais atento tenha reparado que as bandeiras que estão sendo tremuladas na Síria agora, nesse momento, né, depois da queda do governo Bashar al-Assad, são levemente diferentes dessa aqui. Tem certos nuances diferentes. Então, olha bem para essa bandeira, Chuchu, que lá no final da aula a gente vai voltar a discutir a questão das flâmulas nacionais, tá? Dá uma olhadinha, a bandeira clássica da Síria, vermelha aqui, 3 faixas, né? Vermelha, branca e preta, 2 estrelinhas verdes e tal. Mas enfim, olha para essa bandeira, a gente vai voltar nisso, tá? O fato é que eu coloquei aqui o mapa da Síria, então faz parte do Oriente Médio, a região da Ásia conhecida como Oriente Médio. E a gente tem então ao norte a Turquia, a gente vai ter divisa da Síria com o Iraque, Jordânia ao sul, Líbano, né, a oeste, uma partezinha ali em Israel, e aí tem um ponto bem tenso que eu vou marcar aqui. Deixa eu fazer aqui, vou pegar uma canetinha, essa aqui, ó, que é essa área aqui, tá? São as famosas colinas de Golã. Deixa eu puxar uma flechinha, vamos colocar em vermelho. Colinas de Golã. Elas têm um papel importante aí em alguns aspectos históricos sírios, certo? A gente vai falando ao longo da aula, mas só para tu te situar. E aí algumas cidades importantes que eu quero que tu olhe no mapa e fique atento. Então, Alepo ao norte, cidade importantíssima, ela é o centro econômico, é o centro político, perdão, é o centro econômico, é o centro industrial da Síria. A gente tem Idlib, Hama, Homs, a capital Damasco, né, bem ao sul do país. Outras cidades importantes como Hasaka, Raqqa e por aí vai, né, tem várias cidades importantes da Síria. Eu trouxe aqui algumas e tal. E repara só o seguinte, Chuchu, a Síria, ela tem algumas reservas de petróleo e gás natural. Vocês podem perceber ali, né, ao longo dessa parte do rio Eufrates, ao longo do vale do rio Eufrates, clássico, Tigre e Eufrates, tá ligado? O Eufrates está aqui, ó, passando assim na Turquia, cortando o território sírio para depois se encontrar com o rio Tigre lá no Iraque. E ao longo do vale do rio Eufrates, a gente tem algumas reservas de petróleo, algumas reservas de gás um pouco mais na região central do país. Mas a Síria, ela não é uma nação que tu vai dizer assim, nossa, as maiores reservas de petróleo estão na Síria. Não, ela tem uma produção, mas muito aquém de países vizinhos do Oriente Médio, como, por exemplo, a Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, por aí vai. Ela é uma grande produtora, mas não é assim, ó, nossa, que supimpa a produção de petróleo na Síria. Mas tá lá, bonitinha e tal, né? Então, é um elemento que vale a pena estar ligado. Não é um fator tão decisivo nas questões geopolíticas como, por exemplo, vai ser em outras nações, ok? Mas é sempre um fator importante, tá? E aí o que acontece? A gente tem, muito por conta dessa questão do petróleo, do gás natural, o PIB sírio em torno de ali 9 bilhões de dólares,
que é um PIB absurdamente baixo por um país que tem reservas de petróleo tal qual a Síria tem. O Brasil, só em comparação, para ter uma noção, o Brasil tem mais reservas de petróleo que a Síria, tá? Então, só para ter uma noção. E, claro, tu tem que pensar que a Síria é um país que viveu uma guerra civil, né? Esse PIB é de agora, 2023. Ela viveu uma guerra civil que a gente vai discutir na aula desde 2011. Né? Então, isso vai enfraquecer muito o PIB sírio. Se coloca ali, alguns estudos apontam que de 2011 a 2021 o PIB da Síria teve uma queda de mais de 60%. Então, cara, 9 bilhões de dólares, entende, né? E uma população de 23 milhões de pessoas. Só que, Chuchu, a maior parte dessa população, olha só, ela vai ser sunita, 74%, que é uma divisão, né, mais arredondadinha ali, de acordo com a religião. Então, sunitas são a maior parte da população, 74%, xiitas 10%, cristãos 10% e os outros ali, outras religiões 6%, tá? Maioria da população sunita. Quando está trabalhando com a questão da religião para entender os aspectos da geopolítica, né, e geografia política da Síria, é um fator a ser considerado. Ele não é tão determinante como em outros países do Oriente Médio, mas é bom tu estar ligado em alguns detalhezinhos aí. Por exemplo, o governo do Bashar al-Assad, do ex-presidente Bashar al-Assad, era um governo alauíta. Os alauítas são uma vertente dentro do que a gente entende como xiitas, certo? Só que assim, tem uma parte considerável dos sunitas que negam, como é que eu vou dizer, reconhecer a fé dos alauítas como algo do Islã, tá entendendo? Então isso já gera alguns atritos entre sunitas e alauítas, mas enfim, certo? E aí o que acontece? Tendo esse contexto geral, tá? A gente vai começar a gente vai voltar um pouquinho rapidinho no tempo, algumas coisas para a gente dar uma olhadinha e entender como a gente chegou na situação atual. Isso é fundamental. Vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso. Cara, tu tem que ter um contexto histórico para te aparar, porque essas questões vão trabalhar com isso. Então vamos lá. Primeira coisa assim, ó. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, a gente já não tem mais o Império Turco-Otomano, e essa região aqui, que hoje é o Líbano e a Síria, vão ficar como protetorado da França. Então, ali no final da Primeira Guerra Mundial, tá? Quando essa região não deixa de fazer parte do Império Otomano, até a Segunda Guerra Mundial, nós temos a região do Líbano e da Síria como protetorado francês. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter, né, vou colocar aqui, ó, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a independência da Síria. Mais precisamente, 1946, a gente vai ter a independência da Síria. Ok? E aí tu vai ter uma série de tensões internas, golpes e tal, né? Recorrente o troço. Mas, nos anos 50, a gente tem um ponto que é importante, que é a formação de uma ideia, de um preceito que é o pan-arabismo, ou seja, criar uma estrutura unindo os países árabes nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, a gente vai ter, por exemplo, a união entre Síria em outro país que nem é vizinho, nem é fronteiriço, que é o Egito, mais ao sul. Então, vou voltar aqui no mapa. Cara, o Egito ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó, né? Bem mais ao sul ali, tá? Mas Egito e Síria vão se unir nesse sentimento pan-arabista e vão começar a tentar construir um eixo árabe. Só que, claro, o Egito nesse momento era um país mais importante, mais relevante, mais poderoso, mais rico, e essa relação não dá muito certo. Mas, nesse contexto de fortalecer o sentimento árabe no mundo, né, de uma Síria independente, pós-protetorado francês, a gente vai ter, nos anos 60, década de 60, 1960, a ascensão do Partido Baath. Tá? Esse partido, ele é um partido nacionalista, tal, que vai governar a Síria desde a década de 60. Ele chega ao governo do país
né, uma série de questões, muitas vezes golpes ali envolvendo a ascensão ao poder, década de 60 e se perpetuou até 2024. Tá entendendo? Por quê? Porque dentro do Partido Baath que a gente vai ter o Hafez al-Assad. Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad, ele assume a presidência em 71. Mas antes disso tem um ponto importante que é o seguinte, olha só. Em 67, em 1967, a gente tem a chamada Guerra dos 6 Dias. Tá? Ou seja, o momento que Israel vai entrar em conflito com o Egito e com a Síria para retomar alguns territórios, né? E com a Jordânia também. Mas o que acontece? Nesse momento a gente tem uma lógica em que Israel reconquista, né, toma a faixa de Gaza, que estava sob o comando do Egito, e passa a controlar a Península do Sinai, que é essa partezinha aqui, retoma a Cisjordânia, que estava sob o controle da Jordânia, e vai avançar em direção ao que a gente tinha mencionado antes, as colinas de Golã. Então essa parte, né, a leste da nascente do Rio Jordão, essa parte aqui, ó, isso aqui é território sírio, certo? E Israel avança, então retoma, na Guerra dos 6 Dias, retoma a faixa de Gaza do Egito, avança, controla a Península do Sinai, que é do Egito, depois voltou, né? Retoma a Cisjordânia, retoma Jerusalém, que estava sob o comando da Jordânia, e avança e conquista uma parte pequena, mas importante, fundamental, ao sul do território sírio, que são as colinas de Golã. Por que elas são fundamentais? Porque ali, que nem eu mencionei agora há pouco, a gente vai ter as nascentes do Rio Jordão. Cara, numa região de clima desértico, água é ouro, água é petróleo. Então, para Israel controlar as nascentes do Rio Jordão é fundamental. Tu vai ter que lembrar, por exemplo, que os kibbutz, que são as áreas agrícolas em Israel, são fundamentais para a sobrevivência do país. Água é necessária para a agricultura. Chuchu. Então, controlar essa região, fundamental. Né? E aí, esse momento em que a gente vai ter Israel, e cara, país recém-criado, vai pensar, pô, Israel ali em 67, a gente teve a criação de Israel pela ONU em 48, bem dizer, 20 anos ali do surgimento de Israel. E o governo sírio, naquele momento, cara, ele não conseguiu controlar Israel, tomou-lhe um tufo, perdeu uma região importante no sul do país, e isso meio que enfraqueceu o governo no momento. E o governo, né? Tu tinha um governante lá do Partido Baath, beleza? E quem vai assumir vai ser um outro cara, um general que fazia parte desse governo, mas entendeu que havia uma fraqueza, então, no presidente naquele momento, e esse cara dá um golpe de Estado. E esse cara é Hafez al-Assad. Golpe militar em 1971 e ele assume, né, mantendo o controle como representante do Partido Baath, mas ele assume, né, a presidência a partir desse momento, através de um golpe militar. Tá? Chuchu, e aí ele vai promover um governo onde tu vai ter ocorrência da censura, autoritarismo, né, reeleições, então passando um verniz de democracia com eleições e, consequentemente, o Hafez al-Assad sendo reeleito frequentemente para dizer, ó, não, mas aqui é uma democracia, né? Pega outro exemplo que a gente vai ter por aí, pega, por exemplo, Venezuela. Tu tem eleições e o Maduro vai sendo reeleito, e a gente vê como, tá entendendo? Então, tu meio que dá uma pincelada de ilusão dizendo que é uma democracia porque tem eleição. Mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona, tá? Agora, tem um ponto que é interessante, que é o seguinte, lembra, o Hafez al-Assad, ele vai ser, deixa eu consertar o que eu fiz besteira aqui, alauíta, né? Tá? E os alauítas, eles são mais restritos na questão de expor a sua religião e tal. E um ponto que aparece, que aqui é interessante, é que a gente tem a promoção de um governo laico, de um Estado laico na Síria. Então, o Hafez al-Assad tem ali o seu governo autoritário e tal, né, ditatorial, porém ele impõe um governo, um Estado laico na Síria. Esse é um ponto que tu tem que entender que é interessante, porque muitas vezes a gente vai ter grupos ali que vão se opor à família Assad, ao Hafez e depois ao Bashar, e vão acabar
dizendo o seguinte, não vamos se contentar com a ideia de um Estado laico. Não, tu tem que ter um Estado com viés religioso. Né? No Islã isso é muito forte, a gente vai ver, por exemplo, na Arábia Saudita, no Irã, né? No Iraque, em vários países do Oriente Médio ali, árabes do Oriente Médio ou no norte da África, onde o Islã tem um papel fundamental nos determinantes, né, da sociedade. É a tal da Sharia, é tu aplicar as leis do Islã, do Alcorão, à vida cotidiana, a Sharia. E aí tu tem uma gama da população e de grupos rebeldes que vão dizer o seguinte, não, tu tem que ter um Estado onde a Sharia se impõe. Mas tu tinha, né, na figura do Hafez ali um governante que impôs um Estado laico à Síria. Ele se mantém no poder ali na década de 70, 80, 90, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai ter nos anos 80 a guerra Irã-Iraque, e olha só, nessa guerra Irã-Iraque, o Hafez al-Assad, ele vai tomar os lados do Irã. Pega a informação. Tu já vai ter lá nos anos 80, guerra Irã-Iraque, né? Quando tu vai ter a Revolução Iraniana, né? Os ayatollahs chegam ao poder, Ayatollah Khomeini chegando ao poder no Irã e tal. E tu vai ter depois uma guerra Irã-Iraque, logo na esteira da Revolução Islâmica, na Revolução Iraniana. E nisso, o Hafez al-Assad, parceria com o Irã. No Irã, tu tem um governo, quando assume, né, então pós-revolução iraniana, em 79, um governo xiita. Hoje o Irã é uma teocracia xiita. Então tu forma já um eixo, uma aliança. Também durante a Guerra Fria, a gente vai ter um outro ponto, que é a aproximação. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a aproximação que a gente vai ter do governo da Síria com o Irã, tá? Na guerra Irã-Iraque, e com a aproximação, com a Rússia. A Rússia vai ser cedido um porto no litoral. Eu até vou voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, tá? A gente vai ter um porto sendo cedido à Rússia na cidade de Tartus. Vão ser até demais. Vou pegar aqui, ó, Tartus. No litoral do Mediterrâneo, onde tu tem uma base naval russa. A única base mediterrânea da Rússia está em território sírio. Na cidade de Tartus tem um porto aqui, onde a Rússia utiliza ali como para sua marinha e tal. Cara, isso é muito doido. Então, cara, no embalo da Guerra Fria, a gente vai ter essa lógica sendo desenhada, e o grande ponto é esse. Chuchu, a gente tem essa aproximação com o Irã e com a Rússia. Desde os anos 70, 80, vai se avolumando nos anos 90, e isso é um ponto muito importante, certo? E aí o que acontece? A partir desse momento, a gente começa ali nos anos 2000 ter a mudança de governo na Síria. Uma mudança, muda, mas continua igual, tá ligado? Por que isso? Porque é quando a gente tem a transição do governo do Hafez al-Assad para o Bashar al-Assad. Na verdade, olha só, o Bashar al-Assad, que é o filho mais novo do Hafez, nem era para ser o presidente. Quem era para assumir era o Bashar al-Assad, que é o filho mais velho. Só que esse cara morre num acidente, se não me falha a memória, 95. E aí passa para o outro filho, então, o Bashar al-Assad. Médico, estava estudando, morava na Inglaterra, era oftalmologista. Cara, não tinha aquela ideia de assumir a presidência. Mas o fato é que o Hafez al-Assad, ele vai morrer em 2000, e aí ele passa o bastão para o filho dele, ao Bashar al-Assad. Bom, Chuchu, e aí a gente vai começar a falar da guerra na Síria, guerra que começa em 2011. E aí eu já vou dizer o seguinte, olha só, a partir de agora essa aula eu trouxe alguns elementos visuais que são um tanto chocantes, assim, tem coisas ali que talvez pessoas mais sensíveis, de coração mais amanteigado, vão se, talvez dê um ruim, mas já estou avisando aqui, mas faz parte, né? O mundo não é esse Instagram que a gente vive, tá certo? Bom, tá aí, ó. Esse aqui é o Bashar al-Assad, ele assume o poder em 2000, também alauíta, tá? Não mantém aqui a ideia dos alauítas no poder, mantém a ideia de um Estado laico, né? Aquela coisa toda que a gente estava discutindo antes ali com o Hafez al-Assad.
Só que num primeiro momento, quando o Bashar al-Assad ele assume, a ideia era a seguinte, pô, tá vindo um cara que estudou, viveu na Europa, tal. Não, ele vai trazer uma nova ideia de governo, talvez mais democrático para a Síria, não sei o quê. Balela, blá, 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 nada a ver, mantém a mesma lógica de um governo autoritário, com eleições fraudulentas e por aí vai, aquela coisa toda, né? O que o Bashar al-Assad faz, ele dá uma ideia, talvez tenha dado uma esperança de mudança, nada, continua tudo igual. Talvez até com um governo um pouco mais autoritário, em certo nível, que o pai dele. E é durante o governo do Bashar al-Assad que a gente vai ter os eventos da Primavera Árabe. Sim, salabim, bim, 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 bim. Aliás, já tem aula que a gente fala da Primavera Árabe, então se não sabe, Primavera Árabe, o que é isso, professor? Eu não sei. Vai assistir a aula, ó, Brau, apareceu aí do lado, Chuchu vai assistir, vai te ajudar bastante. Os eventos, vou resumindo aqui, Primavera Árabe, uma série de manifestações populares, né, que vão ocorrer da região do Maghreb. Maghreb, para quem não está ligado, é a parte noroeste do continente africano. Então vai pegar ali Tunísia, Argélia, Marrocos e tal. Começa especialmente na Tunísia, então a população vai às ruas, né, tu consegue a população se manifestando pela pressão popular, a derrubada de um ditador, estava há décadas no comando da Tunísia. E aí, nesse processo, quando tem essas manifestações populares e o pessoal vai às ruas e o ditador é derrubado, tem uma galera que faz isso aqui, ó, filmando. Rede social, Facebook, falecido Orkut, não sei o que, e aqui, ó, começa a espalhar a notícia que na Tunísia a população conseguiu derrubar um ditador. E aí a notícia circula pelo mundo árabe e nesse momento a gente começa a ter um efeito dominó. Movimentos populares vão acontecer em vários países, na Argélia, na Líbia, com a queda do Muammar Gaddafi, né, de forma mais violenta, com participação da OTAN, mas é outra coisa. No Egito, o ditador na época, o Hosni Mubarak, coloca o exército contra a população egípcia, e isso incrementa ainda mais gente vai às ruas, pau come, Mubarak é derrubado, chega a primavera, os ventos da Primavera Árabe chegam ao Oriente Médio, e aí tu vai ter manifestações também acontecendo em vários países, inclusive em território sírio. Então, 2011, né, a Primavera Árabe acontece na Síria. Existe uma grande discussão se essas primeiras manifestações que vão acontecer na Síria, populares, não teriam sido incitadas por opositores do Bashar al-Assad como forma de dizer o seguinte, olha só, deu certo nos países, vamos colocar a galera na rua para derrubar esse cara. O Bashar al-Assad, Chuchu, num momento pré-Primavera Árabe, ele era bem cotado internacionalmente. Ele se encontrou com vários presidentes, presidente Nicolas Sarkozy da França, né? Ele circulava, né, na geopolítica global ali, e era beleza, tava lá Damasco, uma cidade maravilhosa, muito visitada, astros do cinema iam a Damasco e tal. Então, até aí, né, mas é um ditador, mas essas coisas, né, a vida não é preto no branco, né? 50 tons de cinza, no mínimo. Mas o fato é que tu tinha uma oposição muito forte ao governo sírio, internacionalmente falando também, tá? Especialmente com países ali como Arábia Saudita, Catar e outros, que, Turquia, que não viam no Bashar al-Assad um cara tão assim. A gente vai discutir isso, tinham interesses econômicos por trás também, né, da derrubada dele. E aí há então essa discussão se essas manifestações não foram encomendadas. Mas o fato é que a população vai às ruas, olha só, a população no centro de Damasco, manifestação gigante, e o Bashar al-Assad faz o quê? Bota ali o exército contra a população. E aí a gente vai ter o início de uma guerra civil. A repressão governamental vai ser violentíssima, e começa uma guerra civil na Síria, 2011, tá? Então, exatamente nesse ano é o início da guerra civil no país. E aqui tem um ponto importante. Essa guerra civil vai se organizando e tu vai ter, coloquei aqui oposição e eu vou colocar aqui
versus governo, tá? Aqui, chuchuzinho, ó, ponto importante. Tu tem que saber o seguinte, nesse momento, tá, 2011, no embalo da Primavera Árabe, a guerra civil na Síria era o governo de um lado, o governo do Bashar al-Assad de um lado, e a oposição do outro. Beleza, a oposição era formada por uma dezena de grupos rebeldes. Tu tinha vários, tu tinha o exército da Síria Livre, a coalizão nacional síria, tu tinha a população curda, que é a maior população sem pátria do mundo, mais ou menos 25 milhões de pessoas que vivem ali num território entre Síria, Turquia, Irã, Iraque, tá? O Daesh, famoso, né, que a gente chamava aqui no Brasil, há um tempo atrás, de Estado Islâmico, o Daesh estava presente na Síria, só que na Síria era um grupo chamado Al-Nusra, certo? Vale lembrar que o Daesh, ou, né, se vocês preferem, eu vou usar o termo Daesh, que é o mais usado, né, no Oriente Médio. Mas se quiser, pense sempre em Estado Islâmico, tá? Ou ISIS, na sigla em inglês. Estado Islâmico do Levante. O Daesh, ele vai se originar da Al-Qaeda. A Al-Qaeda lá do Bin Laden, tá ligado? Tentaram as Torres Gêmeas, 11 de setembro, aquele papo todo, tá? Então, tu tinha a Al-Qaeda, surge uma facção da Al-Qaeda, que é o Estado Islâmico, o Daesh, mais violento, se fragmenta, se separa da Al-Qaeda, e o Daesh, ele vai surgir, inicialmente, com grande força, no Iraque, que a gente viu antes, país vizinho da Síria. Só que como a Síria estava fragmentada, estava nesse conflito, tu tem um momento de fraqueza do governo sírio e o Daesh cria um braço na Síria. Esse braço na Síria é o Al-Nusra, tá? Guarda que isso aqui vai ser importante. E vários outros grupos faziam parte ali. Então, e talvez um dos pontos, né, que vai favorecer o governo Bashar al-Assad nesse momento é que muitos desses grupos eles estavam isolados, eles não conversavam entre si. Não existia uma união significativa entre eles. Então, cara, né, era muito mais fácil para o governo do Assad combater grupos diferentes, muitas vezes que não se estavam muito bem, né? Beleza. Só que esses caras aqui, eles tinham uma questão que é o seguinte, um apoio internacional muito amplo. Num primeiro momento, logo no início, 2011, 2012, a gente está falando o seguinte, olha só, ali dos vizinhos do Oriente Médio, tá? A Arábia Saudita, os sauditas apoiando muito, por exemplo, aqui o Daesh, o Nusra, é sunita, tal qual é o governo da Arábia Saudita. Catar, Turquia, todos vizinhos, né? A gente pode considerar ainda mais Estados Unidos, União Europeia. Os Estados Unidos, reza a lenda que no início do Daesh, tanto quando ele estava ganhando força no Iraque, né, e na Síria, tu tinha muito do financiamento do Daesh por parte da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos também. Depois, quando o Estado Islâmico se torna aquela coisa que a gente viu, né, violentíssima, um grupo terrorista de alta periculosidade, aí os Estados Unidos, não, eu nunca ajudei. Como, por exemplo, não ajudou o grupo que vai originar o Talibã no Afeganistão, né? Enfim, nem o Saddam Hussein no Iraque, mas deixa assim, deixa quieto. Chuchu, faz aí a história, né? Procure saber, né? Vamos lá. Então, tu tinha esses caras aqui financiando esses grupos rebeldes, às vezes vários, às vezes um só, era grana, era treinamento, fornecendo armamento para esses caras. E lógico que por parte do governo sírio, tu também vai ter um respaldo que a gente já mencionou antes por cima. A questão do Irã apoiando o governo sírio, tu tinha a Rússia também apoiando o governo sírio, e tu vai ter, em menor escala, mas a China também está ali, né? Então tu tinha esse apoio. A Rússia não querendo perder o Porto de Tartus, importantíssimo geopoliticamente para a Rússia. O Irã tinha um aliado no governo sírio. Pô, lembra, nas questões geopolíticas do Oriente Médio, tu tem uma rivalidade histórica entre o Irã,
desde a Revolução Iraniana, que a gente falou em 79, quando os xiitas assumem o poder, com outros países de governo sunita, principalmente a Arábia Saudita, né? Então, cara, tu tá criando aqui um respaldo internacional tanto para os rebeldes quanto para o governo sírio. Beleza. E o pau vai lambrando. E a violência vai escalonando, né? Cara, e a gente vai falar isso mais tarde, mas assim, o nível de mortalidade, o nível de refugiados que essa guerra na Síria vai levar é absurdo. Chuchuzito, olha aqui, ó. Vamos fazer um parênteses aqui, vamos falar um pouquinho do Daesh, ó. Eu coloquei aqui, ó, Al-Qaeda se infiltra no Iraque após 2011, no contexto da Primavera Árabe, no Iraque também, tá? O Iraque também vai viver os efeitos da Primavera Árabe. Ali surge o Estado Islâmico do Iraque Levante, o ISIS, ou o Estado Islâmico, ou que eu chamei aqui de Daesh, certo? Então, como um braço da Al-Qaeda, depois eles se separam. E o fato que na Síria, ó, eu coloquei aqui, ó, a gente vai ter a Al-Nusra, tá? Em 2014, isso aqui é um ponto interessantíssimo. Em 2014, a gente vai ter o Daesh promovendo um califado, instalando um califado nas suas áreas de controle. Então repara, o que está em cinza aqui, ó, é presença do Daesh, essa parte aqui, ó. Presença do Daesh. Então repara aqui, ó, eles vão controlar a capital do Iraque, vão controlar a parte norte da Síria. Se tu lembrar do primeiro mapa que a gente viu, essa região nordeste da Síria onde estão os campos de petróleo sírio. Da mesma forma, essa região aqui tem os pontos de petróleo, né, do Iraque. Então, o Daesh ele vai começar a explorar o petróleo e juntar grana, se revertir armamento, munição e por aí vai, tá? E esse califado, esse Estado Islâmico é isso, tá? É um califado, certo? Onde a Sharia vai ser implementada. E aí o Daesh ganha força, ele vai se avolumando, vai chegar uma hora que a gente começa a ter uma situação que é mais ou menos assim. Cara, tá, beleza, tu tem esse grupo terrorista extremamente violento, vocês vão lembrar as imagens, os vídeos que o Daesh publicava na internet. Até se eu voltar aqui, esse aqui foi o primeiro vídeo que ele publicou desse um jornalista, se não me engano, britânico, né, sendo assassinado por esse cara. O vídeo foi pela internet e aí tinha, não sabia se divulgavam o vídeo todo, enfim, troço violento. Vários outros filmes violentos. Depois, na época da Copa do Mundo, tinha lá o Daesh ameaçando a Copa de atentados e tal. Até hoje, de vez em quando, houve um atentado terrorista e tem relação com o Daesh. Enfim. E aí chegou uma hora que o pessoal começou a se perguntar assim, ó, cara, se o Bashar al-Assad sair do poder, quem é que assume? Sei lá, vai se abrir um vácuo de poder na Síria e uma possibilidade é o Daesh assumir? Não, né? Talvez, só talvez o Bashar al-Assad não seja a pior das opções. Então tu já começa a ter uma pessoa assim, talvez esse cara no poder é menos problemático do que um Daesh assumindo o controle de um país que nem a Síria. Tá entendendo? E aí, fora isso tudo, olha que doideira. Por que a gente vai ter, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, esses caras, especialmente o Catar, Turquia, apoiando essa oposição? Chuchuzitos, olha só. Tem um interesse internacional aqui que é bem interessante, fica ligado, né, que é a lógica da exportação de gás e petróleo em direção à Europa. A Europa depende da importação de gás natural para geração de energia. Tipo, inverno europeu, frio pra caramba em algumas áreas, tu precisa de gás para manter o aquecimento. Gás russo, e aí, né, Rússia e Europa sempre numa tensão, e aí a outra opção é o Oriente Médio. E aí tu tem aqui, olha só, o Irã, Iraque, Síria, pipeline, tá? Então, esse oleoduto aqui, esse gasoduto que tu vai ter para escoar gás em direção à Europa, sai do Irã, passa pelo Iraque e pela Síria. Então tu já tem uma aproximação entre esses dois caras aqui também economicamente. E uma outra opção que tinha era essa aqui, ó, né? Só que eram projetos de gasodutos. Outra opção que tu tinha é esse aqui, ó,
o azul, que é o pipeline Catar-Turquia. Então, sairia do Catar, passaria pela Arábia Saudita, beleza, Jordânia, cruzaria o território sírio, chegaria na Turquia, Europa. E aí, na hora, pô, entre um gasoduto que vem do Irã ou do Catar, o governo do Bashar al-Assad diz o seguinte: não, esse aqui não. Esse aqui não passa pelo meu território. Vai passar o do Irã, que é meu parça, meu cupincha, meu bruxo. Catar, Turquia, não. Catar sempre foi contrário ao governo do Bashar, da família Assad aqui. E isso inflama os ânimos. Por isso tu vai entender porque Catar e Turquia queriam derrubar o Bashar al-Assad. É um dos fatores. Um dos inúmeros fatores. Tá entendendo? Doideira. Cara, geopolítica do Oriente Médio são pitadas, né, de loucura. Psicodelia geopolítica, tá? Bom, chuchuzitos, vamos lá. E aí o seguinte, as tretas vão acontecendo, a gente vai ter esses interesses internacionais acontecendo, orbitando esses conflitos na Síria. Em 2013, o governo do Bashar al-Assad, cara, ele vai ser acusado de usar armas químicas contra a população. Eu não coloquei as imagens aqui porque até hoje não tem como, é absurdo. Mas teve casos de crianças sendo mortas por armas químicas. E nisso, quando aconteceu, se botou. E aí, igual os Estados Unidos? Não vai fazer nada? O bastião do mundo livre da democracia não vai intervir para derrubar o Bashar al-Assad? E aí, na época, era o governo do moço ali embaixo, ó, do seu Barack Obama, e ele vai fazer exatamente o que ele está fazendo no GIF ali, ó. É comigo? Não pode ser. Por quê? Primeira coisa, o governo dos Estados Unidos já estava dizendo o seguinte: não, nunca apoiei nenhum grupo terrorista na Síria que é terrorista, né? Nenhum grupo do Daesh na Síria, nem vem, nunca fui eu. Segunda coisa, tu tem os Estados Unidos já considerando, derrubando o Bashar al-Assad, vai vir um Daesh da vida, pior ainda, tá? Pior ainda. E depois é histórico, né? Esses grupos terroristas, ó, esses caras chegam ao poder e se voltam com os Estados Unidos. Talvez tenha aprendido a lição. Beleza. E terceiro lugar, tu tá pegando os Estados Unidos, chuchu, pós-crise de 2008. Crise econômica de 2008, tá? Então, os Estados Unidos não tá com a sua economia, tem todo um processo de reestruturação da economia, de recuperação econômica nos Estados Unidos, tá? Pelo estouro da bolha imobiliária em 2008. E tu vai lembrar o seguinte: em 2001, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão para caçar o Bin Laden, Al-Qaeda e tal. Foi tomando pau. Saiu agora em 2021. Deixou um Afeganistão quebrado, um Talibã que em uma semana retomou o país. Em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque, vizinho da Síria. Nesse contexto, teve a Primavera Árabe, o Daesh assume. Por quê? Porque o Iraque estava em frangalhos. Tinha intervenção norte-americana no Iraque, os Estados Unidos tomando um pau na guerra ao terror, e o Daesh aparece nesse contexto. E aí os caras, tô com um monte de gente no Afeganistão, um monte de tropa no Iraque. Vou estar na Síria. E aí os Estados Unidos consideram as possibilidades assim, ó. Não. Quem é que vai aparecer para ajudar o seu Bashar al-Assad, para dar o respaldo a ele? O seu Vladimir, né? Vladimir, para os últimos, o homem do chá, certinho? Da Defenestrite. 2013, tropas russas invadem a Síria para combater o Daesh, vão bombardeando. E aí, claro, a justificativa dessas tropas russas na Síria era combater o Estado Islâmico, o Daesh, certo? Mas ocasionalmente tu tinha lá um bombardeio em áreas onde estavam grupos rebeldes rivais, né? Ao governo Bashar al-Assad, às vezes ao Exército Livre da Síria, às vezes era bombardeado um outro grupo, né? Não sempre o Daesh. Opa, erramos o alvo, digamos assim, tá? Mas o fato é que o Putin, ele vai consolidar ainda mais essa aproximação com o Bashar al-Assad, tá? Então, aqui a gente tem um ponto importante. Essa lógica, Rússia, vou colocar na ordem aqui, né? Por presidente, Síria,
mais Rússia, cara, isso aqui é importante. Essa foto aqui é de 2014. Para onde o Bashar al-Assad fugiu agora? Onde ele foi buscar abrigo, asilo? Moscou. Então ele tem essa aproximação. E de novo, lembra que a Rússia tem essa aproximação, esse vínculo com a Síria, desde a década de 70, tá? Lá com o pai do Bashar al-Assad, tá bom? Bom, sigamos. 2019. Ah, aliás, vou voltar aqui, já que tem um espaço em branco, vou dar uma sugestão de filme aqui, ó. As Nadadoras. Certo? As Nadadoras, dá uma olhadinha. Passeia pela guerra na Síria, passeia pela questão dos refugiados, questão de xenofobia na Europa. É um belo filme. Tem naquele serviço de streaming que tem um N vermelho grande, faz tudo. Dá uma olhadinha. Baita filme. Vou colocar aqui, ó. Dica de filme. Massa pra caramba. Depois da aula, assistir As Nadadoras já vai te ajudar muito. Vamos lá. 2019. Olha só. O Daesh, derrotado na Síria. Ele vai ficar, não vai desaparecer na Síria, mas se apaga ali. E tanto que ele perde força que em alguns anos anteriores, quando ele já está tomando um bombardeio russo, tomando um pau, vai nascer uma outra facção, tá? Que é um grupo terrorista que voltou a aparecer recentemente na Síria, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E quem vai ajudar a enfraquecer o Daesh são os curdos. Chuchu, curdos, tá? Eles ocupam a parte norte da Síria, tá? Então lembra que essa galera aqui é o maior. Eu vou colocar aqui porque sempre é bom lembrar. Tem que fazer uma aula sobre os curdos. Pois é, vou fazer. Maior população sem pátria no planeta. Quando os países do Oriente Médio foram surgindo, independência da Síria, independência do Iraque, Turquia, não sei o que, a população curda estava assim, vai, a nossa vez agora vai surgir o Kurdistão. Não deu certo, né? Não surgiu, e aí eles ocupam essas áreas entre vários países ali da região, né? Lutam pela independência do seu território, mas enfim, como eles têm uma experiência, né, de combate, conseguem, né, conter os avanços do Daesh no norte da Síria e tal, beleza. E em 2021, 2022, um arrefecimento do conflito, as coisas meio que se acalmaram, a pandemia enfraqueceu muito a economia da Síria, tanto a guerra, né, desde 2011 já estava enfraquecendo, diminuiu muito a economia, prejudicou muito a economia síria, a pandemia bateu de frente, prejudicou ainda mais, tá? Mas as coisas, não é que a guerra terminou, tá? Mas tu teve meio que um cessar-fogo, assim, mas as coisas estavam acontecendo, mais na surdina, mas estavam. Antes da gente falar dessas tensões latentes, dá uma olhadinha nessa charge do mestre Latuf. O homem destrói na charge geopolítica, ele é massa pra caramba. Repara só, tu tem aqui, ó, o representante, né, do mundo árabe, então Arábia Saudita, Catar, tá esse cara ali. Tu tem o Barack Obama na época, tá aqui os Estados Unidos, colocando dinheiro aonde? Aqui, ó, os terroristas, tá? Grupos rebeldes, entre eles o Daesh, ou na época, na Síria, na Al-Nusra. E do outro lado tu tem o Bashar al-Assad, tu tem o Putin de canto, e a Rússia tá aqui, ó, colocando dinheiro no governo russo. Então tu já tem uma charge que ela traduziu, basicamente, e a Síria pegando fogo. Muita gente morta, certo? Tu já traduziu, basicamente, a ideia do conflito como um todo, né? Então o Latuf, ele é gênio. Bom, olha só. 2021-22, meio que houve uma consolidação do Bashar al-Assad no poder, tá? Ele fica no poder, ele meio que por um momento saiu como o grande vitorioso dessa guerra, porque ele se perpetuou no comando da Síria. Houve um fortalecimento da Rússia no Oriente Médio, apoiando parcerias como Síria e Irã. E a gente começou a perceber alguns conflitos de caráter mais regional, mais localizados. Especialmente a Turquia em relação ao norte da Síria. Tanto é que depois, 2019, já não do governo mais Obama, a gente está falando de governo Trump já,
O Trump libera ataque turco contra forças curdas na Síria. Pô, e o Trump vai voltar ao poder. Essa aula eu estou fazendo agora no final de 2024, né? 20 de janeiro de 2025, o Trump assumiu o poder de novo. Qual é que vai ser a postura dele em relação aos curdos? Aqui tu viu que assim, ó, se ele liberou o ataque turco contra forças curdas na Síria, tá dizendo o seguinte, olha só, esse Erdogan, presidente da Turquia, ó, pode invadir o norte da Síria e se quiser matar os turcos aí, ó, vai firme. Por parte dos Estados Unidos está liberado. Tá? Mas enfim, olha só, Estados Unidos mudam de política na área ao permitirem a ofensiva de Erdogan contra a milícia curda que foi sua aliada na guerra contra o ISIS, né? O Daesh. As coisas são assim, né? Ah, mas como é que eu vou entender tudo? Cara, acompanhar o noticiário, ler, assistir aulas, que nem essa, ajuda a pegar esses nuances. E, claro, tem um caderninho de anotação, né? Vai anotando, vai montando ali um caderninho de geopolítica. Eu tenho o meu, tá? Olha só, deixa eu até pegar aqui, ó, um spoiler aqui, ó. Tem meu caderninho de geopolítica, esse aqui, ó. Ó, para Israel, folhas sobre Israel, folhas e folhas sobre Israel, Iêmen, Irã, e eu vou anotando, vai acontecendo as coisas, eu vou anotando, Armênia, Azerbaijão, tá? Ucrânia e Rússia, é página pra caramba, tá? Vai anotando, né? Aconteceu alguma coisa? Pega teu caderninho, nova página, é isso aí, tá bom? Chuchu, mas enfim, vamos lá. Efeitos da guerra na Síria. Primeira coisa, essa imagem aqui, ela é, cara, pra mim, ela, quando eu vi ela pela primeira vez, assim, ó, cara, tipo, é um formigueiro de gente, velho, é um troço absurdo, né? A gente procurando ajuda humanitária e a gente teve como saldo da guerra na Síria algo em torno, girando em torno de mais ou menos 300 mil mortos. Estou falando de civis, tá? Civis mortos, 300 mil mortos. Algumas estimativas jogam até para 500 mil, beleza? Mas ali em torno de 300 mil mortos. Mais que isso, a gente teve uma crise humanitária no território sírio, que foi considerado, né, uma das maiores crises humanitárias da humanidade nesse período, tá? Refugiados em massa, hoje, no Conversal 2024, segundo os dados do Acnur, o Acnur sempre lança, todo ano, lança um relatório a respeito dos deslocamentos forçados, né? O último relatório, lançado em 2024, diz respeito a 2023, tá? E a Síria continua sendo o país com o maior número de refugiados. São 6,5 milhões de refugiados. Chuchu, e aí um ponto importante que eu quero que tu te ligue é o seguinte. Lembra, deslocado à força, tem aula disso aqui no canal, hein? Deslocado à força é o cara que sai do seu local para sobreviver, né? Perseguição política, privação de direitos humanos, guerras, conflitos, não sei, ele foge para sobreviver. Se ele não sai do país, ele é um deslocado interno. Se ele vai buscar abrigo em outro país, ele é um refugiado. Então, quando a gente está falando da Síria, são 6,5 milhões de refugiados. É o país que ainda tem o recorde no número de refugiados. Muitos deles foram para onde? Turquia, Líbano. Cara, olha o Líbano, olha o que é a situação do Líbano. Meu, tu tem ataques de Israel, né, contra o Hezbollah no Líbano. Então os refugiados no Líbano já estão tudo desesperados. Aí a Síria voltou a ter conflito. E aí tu tem um refugiado que estava no Líbano, buscou refúgio no Líbano, vai voltar para a Síria por causa da guerra entre Israel e Hezbollah, mas agora a Síria também está em conflito. E esses caras vão para onde? Para a Turquia, e a Turquia não quer esses refugiados. Meu, tá? E aí eu trouxe essas imagens, elas são emblemáticas, elas são históricas, elas fazem parte da história recente da humanidade, né? Algumas fotos de crianças em situação dessas se tornaram clássicas na Guerra do Vietnã, né? Tem uma histórica também. Essa aqui foi uma família que pegou uma embarcação para fugir, de refugiados sírios, para fugir para a Europa. A embarcação, aquelas embarcações, né, muito mal estruturadas, naufragou, morreu a mãe,
2 filhos, o único que sobreviveu foi o pai da família. O Alan Kurd, que é esse menino de 3 anos, ele foi encontrado nas margens do mar Mediterrâneo e essa imagem circulou o mundo. É isso que a guerra faz. Essa outra imagem aqui também, é um menino em Alepo, é o Orman, não vou lembrar o sobrenome dele, 5 anos. Depois de um bombardeio, ele foi encontrado nos destroços ali, colocado na ambulância, cara, e ele nem sabia o que estava acontecendo. Cara, é isso, tá ligado? E aí tu tem muita gente dos refugiados, alguns vão tentar ir para a Europa, e na Europa tu vai ter, né, a ideia de uma reação da direita, da extrema direita contra os imigrantes, reforçando a ideia de xenofobia. Chuchu, dá uma olhadinha, de novo, vou recomendar, assiste lá As Nadadoras. Tu vai pegar os nuances da xenofobia, certos detalhes da parte da segunda metade do filme, tá? Vai que vale a pena. Bom, chegamos no atual momento. Falamos ali que 2021, 2022, o arrefecimento do conflito, Bashar al-Assad meio que por cima da carne seca, né? Tranquilão, sereno, serelepe, mas não era bem assim. O fato é que enquanto tu tinha essa meio que, podemos dizer assim, paz na Síria, a gente vai ter uma região aqui, essa parte norte, em torno da cidade de Idlib, parte norte, tu tinha vários grupos rebeldes se organizando com apoio da Turquia, olha só, tá? Com apoio da Turquia, 2 países que apoiaram financeiramente, militarmente, grupos rebeldes que agora tomaram o poder na Síria, Turquia e Catar, beleza? Tá? Para dizer, é por conta lá do gasoduto, talvez um fator, mas a Turquia vinha apoiando militarmente grupos rebeldes nessa região de Idlib, tá? Entre esses grupos rebeldes, a gente vai ter 2 que vão destacar. O Exército Nacional Sírio, vou colocar aqui como ENS para facilitar a minha vida, tá? E o Hayat Tahrir al-Sham. Eu vou colocar como HTS. Então eu vou falar siglas que é mais fácil do que falar esses nomes aí, tá bom? O que acontece? Chuchu, esses grupos, eles são coalizões de grupos rebeldes. Tá? Então, o HTS não é um grupo só, são vários grupos que se uniram sobre um mesmo comando, beleza? E aí formaram essa coalizão que é o Hayat Tahrir al-Sham, beleza? O Exército Nacional Sírio, mesma coisa. E o que vai acontecer? Esses grupos, eu vou colocar aqui, ó, a área de domínio do HTS vai pegar essa parte. Esse aqui não funcionou, vamos de amarelinho que eu acho que vai ficar melhor. Aqui, ó, tá, amarelinho. Vai ficar melhor. Deixa eu apagar esse aqui. Aqui, ó. Essa parte de Alepo, Idlib, Hama, Homs. Essa região aqui é a região onde tu tinha o HTS tomando controle. Show? Aí a gente vai ter uma outra área, que vai ser essa parte mais ao norte, que tu vai ter o ENS. ENS. Exército Nacional Sírio. Na verdade, a sigla em inglês é SNA, tá? Mas enfim. Então, o que é o lance? Tá aqui, ó. Essa parte mais ao norte aqui, a gente tem o Exército Nacional Sírio. Então, grupos rebeldes e outros grupos rebeldes, vou colocar em verde clarinho, vamos ver se vai funcionar, mais na parte sul, nessa região. Então, o grande lance é meio que a gente tinha antigamente, lá no início da guerra na Síria, são vários grupos rebeldes, tá entendendo? Agora, muitos organizados sobre 2 grupos principais, o que fortalece, a união faz a força. E final de 2024, a gente vai ter ali em final de novembro, início de dezembro, a gente começa a ter os ataques a Alepo, os caras conquistam rapidamente Alepo. Dezembro, já estão conquistando aqui, ó, avançam em direção, eu vou até mudar o estilo da caneta aqui, ó, vou colocar aqui. Vão avançar em direção. Ih, não funcionou. Que brochada. Vão avançar em direção a Rama. Vão conquistar Homs. E os caras vão vindo, mas numa velocidade muito grande. Eu estou gravando essa aula agora, mas no fim de semana passado, dia 8 de dezembro, rapidamente os caras dominaram Damasco. E no momento que dominaram Damasco, a gente vai ter o quê? A gente teve
o Bashar al-Assad se refugiando em Moscou. Tá? Se refugiando em Moscou. Ele vai rapidinho. E aí, tá, a gente pode entender o seguinte: por que nesse momento a gente tem essa situação? Por que foi agora, final de 2024, que a gente vai ter esses grupos tomando essa iniciativa e avançando? Pô, os caras já estavam se preparando há um tempo, tá? Então a ideia de que haveria uma nova tentativa, é claro, ninguém vai assim, olha, acho que pintou oportunidade, vamos se reunir e derrubar o presidente? Vamos, vai. Não, planejamento, organização. Então, enquanto a gente tinha aquela ideia, 2021, 2022, o conflito acabou, ele deu uma diminuída, esses caras estavam tramando, estavam se organizando, estavam planejando, beleza. 2024, o que a gente tem? Os principais aliados do Bashar al-Assad estavam, né, em uma situação de fragilidade. Rússia, cara, a Rússia está voltada para o conflito na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia e aí tu tem as tensões concentradas ali. Pô, hoje tu vai assim, tu vai ter o exército russo na questão de armamento, munição, soldados, cara, é voltado para a questão ucraniana. E aí a parte do apoio à Síria, ao Bashar al-Assad, meu velho, meu foco agora é a Ucrânia, tu te vira aí. O Irã, cara, o Irã é a mesma lógica. Tu tem o Irã com uma série de tensões. Olha só, olha o que foi a relação do Irã esse ano, 2024, com o resto do Oriente Médio. As tretas com Israel. Pela primeira vez o Irã bombardeou Israel, e aí teve retaliação, e aí teve o presidente iraniano morrendo no acidente. Tu vai ter o Ayatollah Khomeini, atual Ayatollah no Irã, parece com problemas de saúde, que tudo indica com problemas de saúde. Então, meio que se criando uma instabilidade no poder, uma instabilidade econômica, manifestações populares no Irã, há alguns anos já, e aí o Irã enfraquecido. Cara, nisso a gente vai ter o Irã, a Rússia, não conseguindo dar o suporte, tá, ao governo sírio. E aí o Bashar al-Assad dá o pinote. E é nesse momento que esses grupos rebeldes vão atacar. Na questão do HTS, tem esse carinha aqui, que talvez estejam vendo bastante ele, para quem está acompanhando agora, no loco, no momento, no noticiário, esse cara está aparecendo bastante. É o Abdul Mohamed al-Golani. E é esse cara que toma a frente, né? Então, quando tu vai ter a invasão desses grupos rebeldes em Damasco, tomando o palácio e tal, é ele que aparece, é ele o porta-voz, né, o Al-Golani. Então, ele tá mais, nesse momento, ele tá mais no centro das atenções. E vale ressaltar o seguinte, olha só, Chuchu, tanto o HTS quanto o Al-Golani, eles são considerados terroristas, tá? São considerados grupo terrorista e um terrorista, né, considerados terroristas tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia, certo? O HTS é um grupo jihadista, sunita, né? A ideia, provavelmente, se esses caras, né, assumirem o comando, vai ser imposto uma sharia, adeus ao Estado laico na Síria. Mas enfim, né, essa é uma questão que a gente vai discutir ainda, tá? Mas o fato é que esses caras chegaram ao poder, né? Ou chegaram ao poder não, tiraram o Bashar al-Assad do poder. É isso, né? Eu trouxe aqui essa imagem. Isso aqui é um pôster, digamos assim, do Bashar al-Assad num prédio. E aí os caras usaram de tiro ao alvo. Então tá aqui, tiro ao alvo, né? Tiro ao alvo. Veio a música na cabeça. Então aqui treinaram, né, o tiro ao alvo aí com o Bashar al-Assad. E repara a bandeira aqui, ó, Chuchuzinho. Lembra da bandeira lá no início da aula? Olha aqui, ó. Olha como a bandeira é diferente. 3 listras, né? Verde, branca e preta. 3 estrelas vermelhas. Essa bandeira é a bandeira da Síria pré-governo Hafez al-Assad. A bandeira da Síria de 63,
a 71, quando o Hafez al-Assad assume, era essa aqui, ó. Então, a bandeira da oposição está sendo usada, está sendo, né, hasteada em vários lugares na Síria, é a bandeira como é que é? Não é doutrina, fugiu o termo agora, mas pré-família Assad, digamos assim, tá? Então, isso é bem interessante fazer esse detalhezinho. Pô, a bandeira mudou? Não é que a bandeira mudou, eles pegaram uma bandeira antiga, faz uma referência a um momento pré, né, administração do Hafez al-Assad, Bashar al-Assad. Então, tem uma questão simbólica bem importante aí. Beleza? E aqui, a gente tem que entender o seguinte, tá? A pergunta é, quem que vai comandar a Síria a partir de agora? A gente não sabe. Nesse momento que eu estou fazendo a aula, não se sabe. O primeiro-ministro da Síria, a Síria é uma república parlamentarista, certo? Quando ela vai ser criada lá em 46, a independência, surge como uma república parlamentarista. O primeiro-ministro não fugiu com o Bashar al-Assad, ele permaneceu na Síria e já deu declarações do seguinte, olha só, vou passar o bastão, vou passar o poder para quem assumir. Só me dizer quem vai vir e eu vou passar. Só que a questão é essa. E agora? Quem é que vai assumir esse poder? São vários grupos rebeldes. Esse é um ponto. Será que nessa coalizão que eles fizeram, se unindo para derrubar o Bashar al-Assad, ter esse ataque rápido, né, ligeiro, eles decidiram, ó, já sabem quem vai colocar? Será que depois não vai começar uma disputa interna para ver quem vai administrar a Síria? É uma questão. Vai ser o Al-Golani? Talvez, né? Então a gente tem um vácuo de poder nesse momento que só está se esperando para ver quem é que vai comandar. Países vizinhos já começaram a abrir o olho. O Iraque, por exemplo, o Iraque já está com o pé atrás, né? Porque, pô, vai que acontece algo semelhante aqui. Tem que ficar de olho. O Irã nem está aqui, né? Não aparece no mapa. O Irã, que está mais a leste, cara, já deve estar assim, ó. O governo iraniano deve estar assim, ó. Puta merda. Agora pôs o boi com as cordas. Porque assim, tu tem o Irã que ele organizava, bem dizer, o que a gente pode chamar de eixo, deixa eu colocar aqui entre aspas, eixo da resistência. Que basicamente era o Irã aliado a alguns grupos xiitas no Iraque, apoiado a Síria, apoiado no Hezbollah. Deixa eu colocar aqui, ó. Hezbollah no Líbano. Então, olha só, tu tinha esse eixo e mais os Houthis no Iêmen, que está mais ao sul, que nem aparece aqui no mapa também. Então, tu tinha esse eixo da resistência. O Irã tinha contatos que iam chegando até o mar Mediterrâneo. Aí tu vai ter toda a questão, né, dos ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Já enfraqueceu o outro aliado do governo sírio, que era o Hezbollah. Agora o Bashar al-Assad na Síria foi pra banha. Tchau pra ti, né? Pô, o Iraque mal das pernas. Tá, o governo iraniano deve estar assim, ó, se arrancando os cabelos. Não sabe o que fazer, tá perdidaço. Esse eixo da resistência, se antes ele estava fortalecido, com um futuro completamente incerto. Quem está aproveitando o momento agora, a Turquia. A Turquia deve estar faceira também, né? Deve estar só porque assim, ó, é agora que a gente vai enxotar, que a gente vai dominar essa parte norte, que a gente vai acabar com os curdos aqui na parte norte. A Turquia detesta. O Recep Erdogan vê os curdos ali como um grande inimigo. E outro país que está faceiro da vida é Israel. Tanto é, cara, no momento que o Bashar al-Assad deu o pinote, foi para Moscou, Benjamin Netanyahu já avançou sobre o território, para nem sei que cor usar, vou usar o roxinho aqui, ó. Já avançou mais a leste das colinas de Golã. Tá? A região de Quneitra aqui, ó, já está basicamente controlada por Israel. Então houve um avanço territorial, tá, por parte de Israel em direção, ocupando novas áreas do território sírio. Certamente isso vai ser incorporado, como foi também as colinas de Golã. Então, Benjamin Netanyahu não dormiu no ponto e já deu aquele bote numa área um pouquinho maior. Claro, né, a partir daí tu começa
O exército sírio, né, basicamente desapareceu. E essa é uma discussão que se faz, né? Cara, e cadê? Como é que o exército sírio não resistiu? Onde é que ele estava? Porque assim, em uma semana, esses rebeldes saíram de Alepo e chegaram em Damasco. Cadê a resistência? Bom, muito se coloca que, assim, que essa crise econômica que a Síria estava vivendo, agravada pela guerra, agravada pela pandemia, cara, tu tinha o exército, né? Algumas reportagens apontam que o exército tinha tanques sem gasolina, não tinha, melhor dizendo, munição para armamento. O que o exército sírio fez? Os caras avançaram, os caras, tchau, vai-se embora. Não vou morrer, não tenho como defender, não tem tanque, não tem veículos para mover, não tem armamento, não tem munição para armamento. Vou embora, né? Então, são vários relatos de que, basicamente, soldados, né, tiraram o uniforme, botaram roupa civil e foram embora. Então, o fato, Chuchu, é que agora a gente tem uma grande questão nesse momento da aula do que vai ser a Síria. Bom, fechamos essa aula. Excepcionalmente nessa não tem questões, tá? Porque eu fiz ela na correria, então nem parei para pegar questões. Certinho? Desdobramentos futuros. Vou pegar essa aula aqui, vou atualizar ela e ela vai ficar no ponto para ti. Qualquer provas de vestibular, concurso público, essa temática, ela é chave para cair, tá bom? Chuchu, sigamos com amor e poesia. Até a próxima aula.